fazer a tua vontade, Senhor. Mas muitas vezes, por mais que eu programe, por mais que eu planeje, por mais que eu determine, Senhor, eu acabo falhando, pecando, errando. Jesus, perdoe os meus pecados, Senhor. Perdoe, Senhor, a minha incredulidade, Senhor, a minha falta de fé. Perdoe, Senhor, porque eu não te dedico o tempo, Senhor, de qualidade que eu gostaria, tenho um desejo, mas não consigo. Porque qualquer muito para mim é pouco para ti, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, e tem cuidado de cada um de nós. Senhor, queremos te pedir, Senhor, fale conosco de uma forma arrebatadora. Santo Espírito, toque no nosso coração, muda a nossa mente, muda a nossa história. Nós temos desejo de servir, de te sentir. Santo Espírito, sobre o teu vento, aquece o nosso coração. Ah, Pai querido, como eu sou grata, Senhor, como eu sou grata, Senhor, porque eu consigo enxergar a tua beleza, Senhor, olhando as aves do céu, as flores do campo, Senhor. Quando pegamos o carro e pegamos longas e longas estradas, nós enxergamos como a tua grandeza é muito maior do que eu posso mensurar. E às vezes por tão pouco, Senhor, me abalo, esqueço quem és tu. Um Deus que foi o Criador dos céus e da terra, um Deus que pensou em cada detalhe das cores, das flores, dos pássaros, dos animais, dos peixes. Cada um dos meus irmãos e irmãs são tão diferentes e tão especiais. E pensar, Senhor, que o Senhor, com a tua grandeza, o teu carinho, a tua misericórdia, nos fez adoradores específicos, únicos, um único, Senhor, uma única digital, mas que nós tenhamos uma mesma identidade de teus filhos, de teus adoradores. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, me dê força a cumprir aquilo que o Senhor tem de propósito. Me ensine, me mostre como fechar as brechas que têm impedido de eu viver o teu melhor, Senhor. Em nome de Jesus, me mostre, Senhor, o que eu devo fazer para ser uma melhor adoradora, ser uma melhor filha, uma melhor serva, uma melhor irmã, Senhor, uma melhor cidadã. Em nome de Jesus, eu tenho tanto desejo. Eu preciso da tua ajuda, Senhor, porque o meu conhecimento, a minha vontade, a minha força, Senhor, não tem sido suficiente, Senhor. E as minhas manhãs às vezes são frustrantes, porque aquilo que eu desejo eu não consigo fazer. Mas eu sei que contigo, se o Senhor pegar agora na minha mão, o Senhor vai me ajudar a caminhar para um tempo novo, Senhor. Um tempo de dedicação a Ti, um tempo de dedicação à Tua palavra, aos meus irmãos, dedicação, Senhor, ao ministério, dedicação à minha família. Me ensine qual é o equilíbrio de tudo isso, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toque em cada um dos seus filhinhos e filhinhas, que eles possam entender, Pai, o quão é importante estarmos aqui, o quanto é importante, Senhor, sermos orientados por Ti, sermos alimentados por Ti. Em nome de Jesus, muda o meu ser nessa manhã, muda meu coração nessa manhã, Senhor, muda o cenário da minha vida nessa manhã, eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, muda o que está errado, Senhor. Me ensina a entender e fazer a Tua vontade, não a minha, Jesus. Em nome de Jesus, nós queremos Te entregar, Senhor, esse culto de adoração a Ti, Jesus. Receba a nossa adoração e fale conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Para aqueles que estão desanimados, por aqueles que estão feridos, Senhor. Em nome de Jesus, eu Te peço, Senhor. Aleluia. Bendito seja o Seu nome, Jesus. Aleluia. Bendito seja o Seu nome, Jesus. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar
Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia. Aleluia. Mas o Senhor, amados, o meu desejo é que vocês estejam bem, tanto na saúde quanto na alma. Amém? Amém. Você pode profetizar sobre os irmãos que estão ao lado de vocês? Dizer: amado, eu desejo que você vá bem, tanto na saúde quanto em sua alma. Para mais uma pessoa, vamos lá? Amado, eu desejo que vá bem em todas as coisas, tanto na saúde quanto na alma. Glória a Deus. Mais um domingo em vitória, amém? Amém. Vamos louvar ao Senhor? Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja o seu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Vejo que a vitória do Senhor está chegando aqui neste lugar. O povo acreditou, o povo profetizou, e a vitória veio em nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Vejo que a vitória do Senhor está chegando aqui neste lugar. O povo acreditou, o povo profetizou, e a vitória veio em nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Essa casa será chamada casa de oração. Aleluia. Essa casa será chamada casa de louvor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Vejo Deus presente aqui nesse lugar, operando em nossos corações. Não devemos nunca duvidar, mas podemos nele descansar, porque a vitória é nossa em nome do Senhor. Essa casa será chamada casa de oração. Essa casa será chamada casa de louvor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor.
Senhor, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Tive a impressão que vocês estão com sono. Não conseguiram dormir direito com esse calor? É isso? Mas eu oro ao Senhor com toda a força, com todo o fôlego. Num mês a gente vem à igreja adorá-lo 4 vezes. É muito pouco. Então, dedique, entregue o seu melhor ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Mar, vamos lá na bateria? Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Que o fogo do Espírito Santo possa cair sobre a nossa vida. Que nós possamos ser renovados, restaurados, cheios do Espírito Santo. Que as línguas estranhas, as línguas celestiais venham sobre essa igreja em nome de Jesus. Que possamos receber a graça dos dons espirituais. Amém? Amém. Amém? Amém. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. As palmas ouvem o Senhor. Quando eu oro, o diabo treme. Quando eu canto, o inferno cai. Pois eu sei, Deus é capaz sim de parar o inimigo, de parar o inimigo, de parar o inimigo. Quando eu oro, o diabo treme. Quando eu canto, o inferno cai. Pois eu sei, Aleluia. Deus é capaz sim de parar o inimigo, de parar o inimigo, de parar o inimigo. Quando eu oro, Esse louvor é um louvor que ele é forte. A gente está falando que quando a gente ora, tudo que está contra nós, toda ação do inferno vai cair. Você tem que cantar com ousadia. Amém? Amém? amém, Amém? amém. Quem tiver tocando instrumento, canta também. Em nome de Jesus, toda ação do inferno vai cair nessa manhã, em nome de Jesus. Você crê? Quando eu oro, o diabo treme. Quando eu canto, o inferno cai. Pois eu sei, Deus é capaz sim de parar o inimigo, de parar o inimigo, de parar o inimigo. Quando eu oro, Ergue suas vozes. o diabo treme. Quando eu canto, o inferno cai. Pois eu sei, Deus é capaz sim de parar o inimigo, de parar o inimigo, de parar o inimigo. Quando eu oro, o fogo cai, o fogo cai. Quando nós oramos, esse fogo cai, o fogo cai.
louvor. Suas vozes. Queima como incenso e o meu clamor sobe até o trono. De onde vem o fogo santo? O diabo já caiu, o diabo já caiu, o diabo já caiu. Quando eu olho meu louvor, queima como incenso e o meu clamor sobe até o trono. Onde vem Aleluia. o fogo santo? O diabo já caiu, o diabo já caiu, o diabo já caiu. Quando eu olho, o fogo cai, o fogo cai. Quando nós oramos, esse fogo cai, o fogo cai, o fogo cai. Quando nós oramos, esse fogo cai. Mais uma vez. O fogo cai, o fogo cai. Quando nós oramos, esse fogo cai. O fogo cai, o fogo cai. Quando nós oramos, esse fogo cai. Você tem algum problema? Algum desafio? Você tem sentido que Satanás tem te desafiado, olhando para a sua situação e falando, você vai desistir. Agora acabou. Você tem sentido isso? Qual o tempo que você tem dedicado a orar e falar ao Senhor as suas dores, as suas petições, os seus desafios? Qual o tempo? É hora de orar. Invista tempo de joelho no chão, invista tempo falando com o Senhor, invista tempo ouvindo a voz dele. Que não seja um monólogo que você só fale, mas pare e ouça a voz do Espírito Santo. Que o Santo Espírito possa te incomodar, te trazer o desejo de estar de joelho diante dele. Você fica de joelho diante dos seus problemas, mas não consegue ficar diante do Senhor de joelho? Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o resto ele faz. Mas você precisa entrega agora, coloca nas mãos dele. Parece que seus problemas passaram a ser filhos queridos. Não, meu problema é meu, eu vou resolver. Eu quero te dizer que você pode todas as coisas só naquele que te fortalece. Vamos orar, vamos clamar. Chega de choro sem intuito, em nome de Jesus. Chega de choro para aquele que não pode resolver, mas se derrame diante do Senhor. Amém? Aleluia. Aleluia. Que o seu louvor, neste momento, suba para aquele que pode todas as coisas. Em nome de Jesus. Aleluia. O meu louvor queima como incenso e o meu amor sobe até o trono. De onde vem o fogo santo? O diabo já caiu, o diabo já caiu, o diabo já caiu. Quando eu olho, o fogo cai, o fogo cai. Quando nós oramos, esse fogo cai, o fogo cai.
Senhor, nós queremos nos derramar, Senhor, diante de Ti. Senhor, receba a nossa adoração, nosso louvor, receba nosso amor, Jesus. Somos dependentes de Ti, Senhor. Aleluia. Bendito seja o Seu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia. Aqui, outra vez, diante de Ti, abre o meu coração, meu amor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor. Palavras de amor, esperança sem fim, ao ser de Ti. Teu toque, por Tua bondade, liberta o teu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aleluia! Aleluia, toda glória e nosso para Ti, eu venho me derramar diante de Ti, Jesus. Aleluia. Quero ouvir vocês. Outra vez, diante de Ti, abre o meu coração, meu amor. Tu escutas, fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim, ausente. Meu toque, Tua bondade, liberta o teu ser no calor deste lugar. Se derrame, me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar,
Só Deus pode. Eu quero te convidar para que venha aqui na frente, entregar diante do altar. Que você venha à frente agora. Eu venho com Deus que vai mudar a história. Eu venho com Deus que vai mudar a história. Eu venho com Deus que vai mudar a tua história. Oi, canta lá, São Júlio, canta lá. Oi, canta lá, São Júlio, canta lá. Aleluia. Deus pode, Deus pode, Ele pode, Ele pode, Deus pode, Deus pode, Ele pode, Ele pode, Deus pode, Ele pode, Ele pode, Deus pode. Oh,
não desista de Deus, Ele não desistiu de ti. Deus pode, Deus pode. Aleluia, glória ao teu nome, Senhor. Obrigado, recala basura, recala basura, reg, teremas, recala basura, recala basura. Espírito, és bem-vindo aqui. Vem estar nesse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Vou pedir que todo mundo vocês estendam as suas mãos para esse altar. Nós vamos orar pelo Felipe. O Felipe tem promessa desde o ventre. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, está conosco. Pai, em nome de Deus, sai de cima da vida, Senhor. Senhor, coloca as tuas mãos, ó Pai, sobre o Senhor. Há um propósito muito especial para essa Passado, pessoa. mas o Senhor, ó Pai, é Deus para Especial para essa pessoa. assim, ó Deus, Em que nós nome levantamos, de Jesus, nós Senhor. queremos te Eu creio que isso também vai ser Em nome de escolhido. Jesus, Em nome de nós Jesus, queremos ó pedir que Deus. toda Opera, ação, Senhor. Senhor, toda ação do inferno, Em que nome traga de paz, a falta de Em nome de Senhor, Jesus. nesse momento tão especial, Trabalhe no coração que caia desta por terra criança, Pai. agora, Repreenda todo mal. Entra, Senhor, no coração dele, um Senhor. novo Em Felipe, um Felipe adorador. Em Pai, nome de em Jesus. nome de Jesus. Em Em nome de Jesus. Visita o Felipe, Senhor, da ponta do dedo até o último fio de cabelo. Queremos, Senhor, blindar o Felipe de todo mal. Em nome de Blindar o Jesus. Lucas de todo mal. Em nome de toda Jesus. má companhia, de toda mulher e Verdade, homem mau. Senhor. Em Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Inferno que caia por terra agora, em nome de Jesus. O Felipe e o Lucas são do Senhor. São do Senhor. Nós queremos profetizar um novo tempo. Um novo tempo do Felipe. Um novo tempo do Lucas. Para a honra e glória do Senhor. 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 Tua glória e bondade, vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar quão glória e bondade. Você quer provar? Vamos provar quão real Aleluia! é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Aleluia! Bendito é o nome Aleluia. de Jesus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus, aleluia.
gloriosa presença do Senhor neste lugar. Eu creio num Deus que cura, que move, que restaura. Eu creio num Deus que te procura em intimidade. Eu creio num Deus que já te ferramentou com tudo aquilo que você precisa no mundo espiritual, para você estar exatamente onde você deveria estar. Glorificar o nome dele. Aleluia. Aleluia. Toca para o seu irmão e fala assim: você está exatamente no lugar que Deus queria que você estivesse. Glorifica o nome dele aí. Sabe que a vida é feita de picos e vales. Em todos os lugares Deus é contigo. E em todos os lugares você tem uma oportunidade de glorificar o nome dele. Aleluia. Louvado seja Deus. Tomar o seu assento, tomar o seu lugar. Glória a Deus. Nós estávamos hoje aqui, um pouquinho antes do culto, fazendo uma reunião rápida aqui com a liderança da igreja, e a gente estava observando algumas coisas. Presta atenção, irmão, vou falar algo aqui com muito amor. Amém? Amém. Estou falando com quem? Amor. Com muito amor. E eu queria que vocês viessem a refletir o que você tem priorizado em sua vida. Que hora começa o nosso culto? Que hora você chegou hoje? Não responde. Não responde. Se você tivesse um exame para fazer numa clínica e teu exame fosse às 10 da manhã, que hora você estaria lá na clínica? 10 minutos antes. 10, 20, meia hora. Eu tô falando aqui com muito amor mesmo, e a gente vai fazer algumas... Não sei se eu posso dar esse tempo, algumas pegadinhas gosto. Glória a Deus. Na verdade, a gente vai, em alguns momentos, a gente vai mudar a ordem do culto. Pode ser que a palavra comece às 10 da manhã. Glória a Deus. Porque não existe parte mais importante e menos importante, o momento que nós nos reunimos enquanto corpo, quando nós falamos. Às vezes a gente acha, eu posso chegar ali no louvor, porque é só louvor, eu já conheço aqueles louvores, e eu deixo de ter a oportunidade primeiro de chegar com calma, orar, agradecer, ter a comunhão com os meus irmãos, começar a me aquecer espiritualmente, me preparar para receber algo que Deus tem para a minha vida. Às vezes eu chego aqui meio atarefado, meio preocupado com outras coisas. E aí o que acontece é que a igreja começou a se adequar a algo que não estava certo. E a gente começou a atrasar no início do culto. A gente começou o culto 10h05, 10h10, 10h15, tudo está errado. O culto é 10 horas e aqui a gente precisa fazer as coisas com amor, sim, mas com ordem e respeito àqueles que chegam cedo. Glória a Deus. E aqui, assim, é uma questão de programação. Se você se programa às 10, não está conseguindo chegar às 10 porque eu tenho filho pequeno, porque eu tive alguma coisa, na dúvida, está atrasado, irmãos? Venha. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, os programar, se eu tenho dificuldade de chegar, tem que programar para chegar 15 para as 10, 20 para as 10, porque talvez eu chegue às 10 horas. Porque se você tivesse uma entrevista de emprego e ela fosse às 2 da tarde, que hora você está na porta da empresa para a entrevista de emprego? Pelo menos meia hora antes. Quem que abre a porta de emprego? No dia que você tem encontro com o Pai, no dia que você está aqui em comunhão para ser alimentado, no dia que você está cumprindo um chamado que Deus tem para você viver em igreja, em sociedade, na sociedade cristã aqui, junto com a sua comunidade, vai falar, eu posso chegar depois, porque o Pai entende. É verdade, o Pai entende. Mas não passou. Aí muitas vezes a gente acaba comendo algum pedaço do culto, por alguns motivos, que a gente começa a atrasar ou atrasa lá no final, e depois aqueles que chegaram cedo tem um compromisso mais tarde, a gente eventualmente pode esticar 5, 10 minutos, pode, para fazer um encerramento, alguma coisa, pode acontecer, mas é importante que a gente comece às 10 horas. Então, estou aqui assumindo um compromisso público com a igreja. Que hora começará o culto? 10 horas. Meio minuto para lá e meio para cá. 10 horas em ponto a gente começa o culto. Qual vai ser a ordem do culto? Surpresa. Eu sabia. Se eu fizer um louvor e começar a palavra, glória a Deus. Deus vai direcionar. Se for um dia de ceia, o primeiro ato do culto for a ceia, mas eu vim para o culto de ceia, eu me programei que porque quando voltará Jesus?
Ninguém sabe, eu tenho que estar preparado, tenho que estar pronto. Ficou? Tá bom, já a garganta tá pegando. Tá bom para ouvir, irmãos? Amém. Senão eu pego o telefone sem fio, mas eu vou me enroscar aqui, perder a prática. Estou aqui papelando, ainda está filmando, está com tropeção, cai. Mas é um recado bastante importante, é dado com muito amor. E aqui eu não estou olhando para o indivíduo, não estou apontando o dedo para ninguém. Eu estou trazendo um compromisso para nós, enquanto corpo de Cristo, para que nós estejamos fortes, assim, ajustados, bem unidos. Que nós possamos juntos nos apoiar. Aleluia. Amém? Amém. Vou chamar as crianças para pudessem subir lá fora. Olhei lá, só tinha um, o outro já veio muito rápido. Sim, foi. Eu tinha certeza que eu tinha visto dois lá, de repente só tinha um. Olha o flash. Vai que é, né? Mano, olha aquelas crianças. Senhor Deus amado, obrigado pela sua igreja, Pai. Obrigado pela sucessão do seu reino, que começa hoje, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela dádiva dessas crianças, ó Pai. Porque o seu conhecimento tem mudado a vida delas, ó Pai. A sua palavra tem transformado a vida delas e de quem elas tocam, Senhor. De quem elas conversam, ó Pai. Elas são luz, Pai. E que essa luz resplandeça para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor fale com vocês. Amém? Coloca no Provérbios 3, versículo 9, por gentileza. O Senhor, no Provérbios 3, capítulo 9, ela diz algo bastante interessante, diz assim: honre ao Senhor com o quê? E primícia. E aqui é um conceito bíblico que vale para qualquer coisa. Aqui nós estamos falando do horário, aqui estamos falando de primícia, prioridade, principalidade. Sabe que no mundo dos negócios hoje, eu trabalho na indústria financeira, existe uma palavra da moda dentro do mundo corporativo que é principalidade. Então assim, eu tenho muitas ofertas de muitas instituições financeiras, umas mais baratas, outras mais caras, com produtos diferentes. E aí qual é o grande trabalho que as empresas estão tendo agora? Dar a melhor experiência para que o cliente tenha a principalidade, utilize primeiro aquela instituição. E por N razões, porque ele gera mais lucro e se ele tiver numa situação de dificuldade, o primeiro lugar que ele vai pagar ou vai deixar de, ou não vai honrar, vai ser aquela que ele tem um relacionamento mais estável, principalidade. Se o mundo dos negócios entende isso, Deus já havia nos explicado isso muito antes. Quando a gente pensa aqui no horário, a gente está falando aqui de principalidade, a gente está falando de primícia, de entregar o meu primeiro para Deus, ele ser prioridade. Ah, mas 5 minutos a mais de sono é bom? É. Vai chegar 5 minutos antes da casa do Senhor, é melhor. É a mesma coisa que a gente está falando aqui. Deus está falando assim: honra o Senhor com os teus bens. Então assim, tudo aquilo que você tem deve glorificar e apontar aquele que foi o autor de te entregar. Mais do que isso, com a primeira parte de todos os teus ganhos. Não é assim, falar, fechei o mês, agora, Senhor, esse mês aqui está legal, foi bom pra caramba, e eu estou aqui, ó, vou te ajudar, Deus, vou aqui e vou ofertar na sua casa. Não é isso que Deus está falando. O que Deus quer é o teu coração, é a tua principalidade, é a sua primícia, a sua primeira parte, o teu primeiro pensamento, o teu primeiro sorriso, a tua primeira respiração, o teu primeiro olhar, o teu primeiro sentimento. Ele morreu por você, morreu por mim. Se a gente não entender isso aqui, a gente vai viver capotando na nossa fé. A gente vai viver de picos e vales onde não deveria, em coisas que são conceitos muito fortes, que a gente deveria ter aqui como unidade. Vou falar um pouco disso mais para frente sobre unidade no culto de hoje, mas eu queria que vocês pensassem
dessa forma, quando você olhasse para os seus bens. Tudo deve apontar ao autor e criador de todas as coisas. Mas você tem que ter a condição, a alegria de pegar a primeira parte, a melhor parte. Sabe igual ao aniversário, primeiro pedaço de bolo? Eu fui na casa na festa da Sofia, dá uma briga danada o primeiro pedaço de bolo, né? Mas se ela tivesse ouvido aqui, ela vai assim, deu o primeiro bolo é para Jesus, porque ela entende. Aí não interessa se é a avó, se é o tio, se é o primo, quem está esperando do outro lado. Eles vão comer também, mas o primeiro pedaço é para Jesus. Amém? Se o salário for um bolo, quem come primeiro? Jesus. É isso. Se a gente entender isso, mais didático que isso, mais simples que isso, não dá para ensinar. Amém? Vamos louvar a Deus e trazer os nossos dízimos e ofertas. Aleluia. Enquanto eles sobem, você já fechou? Mas a sequência do texto é muito bonita, porque ele diz assim: e os seus celeiros ficarão completamente cheios, seus barris transbordarão de vinho. O que existe é a certeza do cuidado do Senhor sobre a sua vida. Fala assim, esse aqui está me honrando, eu vejo graça aos olhos dele. Vamos lá. Eu sei que você está precisando, vai ter suficiência na sua casa. Amém? Glória a Deus, aleluia. Fiquem de pé, vamos louvar o Senhor em alegria, vamos ofertar aqui a casa do Senhor. Aleluia. Eu vejo a glória do Senhor já aqui, a sua mão, seu poder sobre mim, os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor já aqui, a sua mão e seu poder sobre mim, os céus abertos hoje eu vou contemplar. Você
Amém. Louvado seja Deus. Tomar o teu lugar, tomar o seu assento. E aí, casais, estão animados para o novo encontro de casal deste ano? Uhul! Tá desanimado. Vou perguntar, acho que eles não entenderam. Falhou de novo aqui? Você orou com a Bíblia? Não. Vou perguntar de novo. Casais, estão animados para o encontro de casal de 2024? Eu, se você teria. O Cris acho que não gostou, eu tô vindo quando casar e não veio mais. Eu vou quieto, Ei, fala Deus. Brincadeira. A gente está aqui terminando de fazer aqui o planejamento de onde será. Eu tenho trabalhado aqui junto com o Denis e com a Ju. Está vendo algumas coisas, está bem adiantado. Então prepare aí a bota para subir no barro, prepare para o lugar mais rústico. Foi muito bom, foi muito tranquilo, foi muito fácil, só competitivo para o final. Vamos ter um pouco mais de desafio, né? Picos e vales, não é isso? Vamos para o pico, vamos para o vale agora. O bom é que todo lugar Deus está lá, mas eu estou brincando, a gente vai trazer novidades em breve, mas a gente vai começar a se organizar aqui no Corpo do Corpo para que a gente consiga também fazer diversas ações para que a gente consiga, através dessa ação, baratear o custo do nosso encontro de casais, que a gente possa. A ideia é que a gente consiga, dessa vez, vou avisar as datas com um pouquinho de antecedência, vai ser em outubro, mas a ideia é que eu gostaria de fazer ir na sexta-noite e voltar no domingo. E a gente ficar fora esse período. Dá até para cancelar a agenda desse sábado. Olha que vida boa. Se for para a praia cancelar, não é? Aí para encontro. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Tá bom? Bora para a mensagem. Pai querido, sai do seu servo, Pai. Senhor. Agora, Senhor, Espírito Santo. Pai, sai da boca dele agora, Pai. Não seja nem o que ele queira falar, nem o que nós queremos ouvir, Pai. E seja que estamos precisando do Senhor nessa manhã. Esteja com o seu servo agora, com essa mensagem, Pai. Como eu tivesse em nome do seu Filho Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Essa lei? Ei, som. Glória a Deus, som. Ei. Aleluia. Louvado seja Deus. Hoje, esses dias aqui, Deus só me deixa refletir sobre um texto da Bíblia. Então, falando, vocês têm que pegar. E eu estou paralisado lá no texto de Efésios 4. Então, ele vai falar sobre o que hoje? Efésios 4. Então, vamos ler Efésios. Vamos fazer assim, eu vou ler do 1 ao 3. Depois vocês continuam lendo até o 6. A gente vai ler divididinho assim até o 16, tá bom? Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Beleza, agora eu vou ler até o 10. Então diz assim: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu o que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Agora vocês vão ler aqui. Para apóstolos, Outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do
Amém. Louvado seja Deus. Esse texto é muito bonito, mas vale a gente tentar entender um pouquinho do que estava acontecendo. O apóstolo Paulo escreve uma carta a Efésios no momento que ele está na prisão. E ele foi levado para a prisão em Roma, porque ele pregava aos gentios, que está lá no livro de Atos. E ele escreve essa carta à igreja de Éfeso porque chegou a notícia de que Paulo estava preso e a igreja ficou um pouco preocupada, ficou ali um pouco consternada com o que estava acontecendo. Havia também alguns pontos importantes ali de divisão na igreja, quem era gentio, altos diferentes, algumas situações. Então ele fala aqui sobre unidade. É importante entender um pouquinho do contexto pelo qual a carta foi escrita, e aí a gente consegue conversar um pouquinho sobre o que essa mensagem quer dizer e como essa graça pode aparecer, né, nessa carta aqui, como que ela transforma ou é aplicada em nossa vida. E é sobre isso que a gente vai ministrar hoje. É uma só graça, nos habilitando para viver sempre um só corpo, cuja cabeça é Cristo Jesus. Amém? O texto começa dizendo então que ele é prisioneiro, mas ele não é um prisioneiro dos romanos. Paulo afirma que ele é um prisioneiro do Senhor. Falou, estou tranquilo aqui, não me preocupa. Aquele que pagou o preço por mim é meu dono. Não interessa a condição de que eu estou vivendo. Eu sei quem eu sou, eu sei quem é por mim, e está tudo bem. E aí ele começa, eu vou ler aqui na minha versão, na NVI, diz assim: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Olha que palavra leve, super tranquilo, super fácil, não é? Pô, sejam completamente humildes. Humildade é um conceito, se a gente parar para olhar dentro do conceito bíblico, ele tem a ver aqui com um equilíbrio, uma visão equilibrada de nós mesmos, sabendo que tudo aquilo que nós fazemos não nos traz glória, mas ela demonstra a glória do Pai em nossas vidas. Isso é humildade, está lá em Romanos 12, 3, assim: ninguém tem em si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tem um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Essa é a definição bíblica para a humildade. Então é dessa humildade que Paulo está falando. Então, sejam completamente humildes. Ele fala assim: não sejam um pouquinho, sejam 100% humildes. Sejam humildes em completude. No momento em que você começar a se achar mais importante do que alguém, no momento que você achar mais capaz de alguém, no momento que você achar que suas habilidades, elas exaltam a você mesmo, algo está errado, é tempo de colocar um freio. Peraí, escorreguei aqui. E a gente escorrega mesmo. É muito fácil. Ainda mais quando a gente recebe elogios. Ainda mais quando alguém reconhece alguma virtude em nós. Eu sou mesmo. É isso, cara, sou eu. E Paulo nos adverte para a gente ser completamente humilde. O texto continua: e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. E a paciência é bastante interessante a gente entender. Tem uma diferença no radical da palavra do Antigo e do Novo Testamento. Quando a gente pega lá no hebraico, usa a palavra arek, que é a qualidade de saber esperar. Mas quando a gente traz aqui para o grego, ele usa macrotúmia. E macrotúmia é mais do que isso. É saber suportar um prolongado sofrimento ou provocação sem ira. É forte essa paciência, né? Esse texto está em novo, só para a gente entender aqui. O que Paulo está dizendo é assim: suporte um longo período de sofrimento, um período de perseguição. Paulo estava preso, ele estava vivendo exatamente isso. Ele tinha autoridade para falar e escrever sobre o que ele estava falando. Então, assim, a paciência é a sua capacidade de esperar numa situação difícil, sem irar. E o texto ainda continua: suportando uns aos outros em amor. O que significa suportar? Aguentar? Apoiar? Trazer junto? Cuidar? Tratar? Assistir? Dar suporte? Em amor. Então, esse texto está falando de uma igreja que vivia diferenças.
O que está dizendo é assim, ó, suporte, sem irar, seja paciente, seja dócil. Lembra do amor de Cristo. Essa é a atitude que vocês devem ter. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O que ele está dizendo é, a paz, ela é um fruto do teu esforço. O que muitas vezes a gente tenta fazer é, eu vou moldar quem está do meu lado, quem está tirando a minha paz, para ele ser exatamente igual a mim, aí eu vou ter paz com ele. A gente entra numa síndrome de tentar mudar a vida do outro, ou de transformar o outro para que eu possa viver em paz, quando a Bíblia diz exatamente o contrário. Você deve se esforçar para ter paz com todos, manter o vínculo da paz, a unidade da paz. Lá em Mateus 5,9 diz assim: bem-aventurados, felizes, alegres, os pacificadores, pois esses serão chamados filhos de Deus. O que você está dizendo é que manter o vínculo da paz é um atributo daqueles que se reconhecem como filhos de Deus, daqueles que aceitaram Jesus como seu suficiente Salvador, daqueles que são cristãos. Se você é um cristão da confusão, algo tem errado e tem um caráter de Cristo que não está funcionando em sua vida. Eu tenho uma preocupação porque eu tenho visto diversos irmãos nossos se levantando por aí em guerra, parece que estão esperando aquele Jesus histórico que os judeus esperavam, um guerreiro que vem aqui salvar todo mundo, e não é esse o nosso Jesus. Nosso Jesus nos ensinou a nos portar diferente. Ele vai vir diferente, glorificado, para resgatar o seu povo. Mas nós, para sermos reconhecidos com o caráter de Cristo, para sermos representantes dele aqui dentro, um atributo, a palavra diz que são alegres e felizes, mas é um atributo, serão chamados filhos de Deus aqueles que se esforçam no individual para manter a paz. E aí eu pergunto, o que atrapalha a paz? Impaciência. O oposto do que a gente falou aqui. Se eu não tenho paciência, rapidamente eu vou o quê? Me irar. Vou ficar irado, com raiva. O sentimento da raiva e da ira, ele é humano, ele é natural. O problema é quando a gente não tem controle sobre ele. Imagina aqui, o Fábio vai manobrar o carro dele e dar aquela raladora no meu carro. Talvez no momento que eu olhe me dê o primeiro sentimento de raiva. Mas eu tenho que controlar isso, eu tenho que ter domínio sobre isso. Isso não deve gerar um sentimento de ira, não deve me revoltar contra o Fábio, porque eu tenho certeza que ele não fez de propósito, e se fez, é o problema dele. É só um carro. E onde eu comprei esse tem mais para vender. E tem lugar que conserta. E o custo vai ser o mesmo, eu irado ou sem irado. Vamos pagar igual. Outra coisa que atrapalha a paz é a síndrome do professor. Não é pessoal não, professor. Mas às vezes a gente tem a mania de querer ensinar tudo para todo mundo o tempo todo. A gente sempre acha que a gente pode moldar o outro e transformar o outro. A palavra do Senhor nos garante que a transformação é da nossa mente, é um trabalho do Espírito Santo de Deus. Não é meu. Você imagina você viver com alguém o tempo todo na sua casa, tentando te ensinar tudo o tempo todo, e quando tudo que você faz está errado, está errado, está errado, está errado. Que paz você vai ter nesse lar? Talvez o errado seja outra coisa. Talvez, fica a reflexão. Porque é muito mais fácil enxergar o outro do que me enxergar. Se eu tentar me olhar aqui, no máximo eu consigo ver minha barriga. E a ponta do pé ali embaixo. Mas quando eu olho aqui para o pastor Joãozinho, eu vejo ele inteiro. Ou melhor, eu acho que eu vejo ele inteiro, porque tem uma parte que a Samanta está vendo, que só ela está vendo e eu não. E tem uma parte que está escondida na cadeira. Então assim, a nossa visão vai ser limitada e míope. E depende do ângulo de vista, do ponto de vista, diversas situações, a gente acha que a gente pode ir lá. Então, agora eu vou te ensinar aqui como você deve viver. Confusão. Confusão. Outra coisa que atrapalha a paz: inflexibilidade. Eu nasci assim, eu sou assim, eu morri assim, está tudo certo, eu sei que está certo, você sempre erra. E assim, e ponto.
Quem quer viver com gente assim? Imagina ter um chefe assim. Imagina ter um filho assim, uma esposa assim, um marido assim, um irmão assim, uma mãe assim. Eu tinha um chefe que era, vocês erraram, eu acertei. Eu fiquei um pouquinho. Vi uma vez, vi duas, na terceira vez eu falei assim, era o chefe do meu chefe, na verdade, né? Aí cheguei com o chefe e falei assim, beleza, gosto de trabalhar aqui, mas não dá mais. Porque eu não era de confiança, eu não tenho paz trabalhar aqui. Aí eu mudei de função dentro da mesma empresa. Porque é muito ruim trabalhar com alguém assim, né? Inflexibilidade. Outra coisa que atrapalha a paz: não fechar a matraca, não calar a boca. Ou mania de tentar ser o último a falar numa situação, mas a última palavra é minha. E aí alguém fala e fala de novo, outro fala e fala de novo, fala e fala de novo. O que era algo muito simples de ser resolvido e nem era um problema, de repente vira um grande problema, porque você não tem domínio sobre a sua própria língua. Inflexibilidade. Não saber fechar a matraca. Agora eu vou ensinar algo poderoso para vocês sobre a paz, além de fechar a boca. Se fechar a boca, ele deve emagrecer. A palavra muito legal. Na verdade, são duas palavras. Eu errei. Quer enriquecer isso? Me perdoa, desculpa, eu errei. Quer deixar isso mais poderoso? Eu errei, você estava certo. Quer ser mais polido? Eu não havia visto isso deste ponto de vista. Agora, a partir daquilo que a gente conversou, eu consigo entender que eu poderia ter feito de forma diferente. Fui político, fui quase corporativo. O que foi? Não, pra ser sincero, você está reconhecendo, você fala, você me ensinou alguma coisa, ou você me mostrou uma outra coisa, ou você me viu de uma outra forma, eu não tinha percebido isso. Tem uma parte de Joãozinho que está escondida, eu não conseguia ver, eu errei. Aqui mesmo, acabei de falar, eu vejo o Joãozinho Pedro, não vejo, eu tinha. E ainda pior é o que está nos pensamentos no coração dele, eu vejo muito menos ainda. Essa parte aqui é cabeluda. Essa aqui nem tanto. Isso é bonito, não pode, né? Perdão, meus irmãos. Isso não mantém a paz da comunidade, né? Já chama. Você vê como é fácil de aplicar? Você está falando aqui num jeito leve, num jeito simples, mas no dia a dia isso é um problemaço. E se a gente não viver dessa forma, naturalmente você está deixando de lado um atributo para ser chamado e reconhecido como Filho de Deus. Por isso que muitos dos nossos levam muita má fama e traz muita má fama para aqueles que servem a Deus. Por questão da confusão, questão da guerra. O que tem de crente viciado em guerra e batalha, misericórdia. Eu tenho até preguiça quando eu vejo. Você vai dar tempo aqui só. E o apóstolo Paulo está contando para ele. Olha como a introdução é profunda. Eu só li 3 versículos aqui da carta que ele está entregando à Igreja Vitória. Olha quantas coisas ele trouxe aqui. E aí no final ele diz assim, que nós devemos conservar na unidade do Espírito, num vínculo. Porque ele traz um benefício da paz, que ele traz a unidade, ele traz esse vínculo no Espírito Santo. A gente pode divergir de muitas coisas, mas existem coisas que são tão maiores, mais importantes, e que a gente concorda. Nós cremos num Deus único, um Deus todo-poderoso, onipresente, onisciente, onipotente, mas trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós cremos que o nosso pecado, os nossos pecados, porque são muitos,
foram pagos por um sacrifício de sangue, que Jesus ressuscitou e rompeu aquilo que nos desconectava do Pai e nos deu a certeza de sermos eternos por pura graça. Olha quanto tem coisas poderosas que nos unem e a gente entra em paz, ou sai da paz por coisas tão pequenas, como uma ralada de carro, como uma palavra que sai errada aqui do culto, sobre o não cumprimento na porta, na entrada da igreja. A gente nem sabe o que o irmão estava fazendo, porque de repente não trata milk. Esses dias eu recebi uma mensagem: Saulo, era você que estava ali no Parque São Lucas entrando num carro branco? Eu parei de fazer coisa errada nessa vida, né? Eu falei, era eu mesmo. Não, porque eu não estava enxergando muito bem, só dei o Uber, era a Bárbara esperando o Rafa do outro lado da rua. E aí eu entrei no Uber para vir aqui para o ensaio. Ela falou, eu tinha certeza que era. De repente ela falou, nossa, o Saulo me viu e nem me cumprimentou. Ainda bem que ela mandou mensagem. Né? A gente não pode ser dividido, porque a palavra de Deus diz que nós somos um só corpo, cuja cabeça é Cristo. E a gente deveria viver coeso, harmônico, sólido. E às vezes a gente não consegue nem viver com os domésticos da fé dessa forma. Ou pior, às vezes a gente consegue viver na comunidade da igreja e não consegue viver em casa. É mais grave ainda. Já pensou que desespero? Os da sua casa não poder testificar que ele te enxerga com este atributo de filho de Deus, porque você é um provocador da confusão no seu lar? É bastante examinativa essa reflexão, né? A vida da minha não está fácil. Está falando sozinho, né? Você não está atrapalhando a vida de ninguém lá, né, dona Zilda? Talvez da velhinha. Tem que perguntar para ela. Aí, às vezes ela dá sinal, ela fala assim, pisou na bola comigo. Vamos continuar o texto. Lá no 4 diz assim: há um só corpo, um só espírito, assim como uma só esperança, para a qual vocês foram chamados, que é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus de todos, que é sobre todos, por meio de todos. Que é exatamente o que eu estava falando aqui agora. Ou a gente se une pelo aquilo que é mais forte, é verdadeiro e é real, ou a gente vive confusão e a gente não consegue suportar uns aos outros em amor, porque a gente vive num ambiente completamente confuso e atrapalhado. A unidade deve ser o alvo da igreja de Cristo. As placas erram, os líderes erram, mas a unidade ela tem que ser fundamentada em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o texto continua: cada um de nós nos foi concedido a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Significa que ele subiu, senão que havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu para todos os céus, a fim de encher todas as coisas. É bastante interessante e talvez aqui a gente entre verdadeiramente num conceito da graça importante. O que esse texto diz é que no momento em que Cristo, que havia ido às profundezas aqui do meu e do seu pecado, da confusão humana, dos achismos humanos, dos medos humanos, da maldade humana, ele venceu a morte e subiu ao céu. Através dessa ação, a gente foi alcançado por esse favor chamado graça. E através dessa graça, a palavra de Deus diz que ele derrama sobre nós dons espirituais. A graça é uma só, mas ela é entregue de forma diferente a cada um de nós. Porque existe um propósito maior para tudo isso.
Você vai achar teólogos que diz que você já recebeu aquela graça, talvez no meio da conversão você recebe ali, e que aquilo que você tem que se achar naquilo. Tem outros que vão dizer que você pode buscar a graça e que tudo que está na palavra é seu de direito, porque você reconheceu Jesus. Eu tenho um alinhamento mais com essa outra visão em que Deus pode nos envolver em diversas situações e pode nos conceder dons para que o nome dele seja glorificado e que a obra do ministério de Cristo possa ser executada aqui na terra e que pessoas possam conhecer Cristo através da minha e da sua vida. Eu tenho essa convicção. Mas a gente precisa entender que Cristo morreu com o propósito de salvar a minha e a sua vida, que a nossa salvação vem através da graça, a gente tem falado muito disso, só que esta graça derrama sobre nós dons espirituais. E aí as coisas mudam, porque a gente passa a ser ferramentado por algo que a gente recebeu de presente, imerecido, para resolver os desafios do nosso dia. Quando eu falei aqui no começo do culto para você está exatamente no lugar que você deveria estar e que você, onde está, tem as ferramentas espirituais corretas para que o nome do Senhor seja glorificado, é sobre isso que eu estou falando. Deus te conhece. Oh, pastor, mas eu não tenho nenhum dom. Bem, talvez seja dificuldade de identificar. Pensa no cara que tinha dificuldade de falar em público. Pastor Dani se escondia atrás da pilastra para tocar o violão. É interessante que o radical grego da palavra dom e graça é o mesmo. É chaira. Charisma, então seria o dom, e charis é a graça. Vem da mesma origem, vem do mesmo lugar. E a graça de Deus na minha e na sua vida. E o dom de Deus ele se manifesta de muitas formas. A gente pode citar ele aqui. Eu vou passar rapidamente aqui em 2 textos. E a gente vai falar aqui de 15 dons rápidos, só para a gente refletir e pensar o como nós podemos ser ferramentados pela graça de Deus para glorificar o nome dele e trabalhar no ministério de Cristo Jesus. Lá em 1 Coríntios 12, 8, diz assim: porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. Tem outro momento da Bíblia que diz que a sabedoria é dada a quem pedir. Por isso que eu fico mais naquela visão de que a gente pode, sim, acessar dons que talvez a gente não tenha. Deus ele é o julgador para dizer, beleza, nesse momento você tem uma situação que você precisa de muita sabedoria e é importante que eu tenha o dom de sabedoria. E não, de repente, de interpretar línguas estranhas. Mas Deus tem essa... E aí o texto continua, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência, de conhecimento. Aí a gente fala, nossa, esse cara é um crânio. Deus dá um dom, dá uma capacidade de conhecer, de saber, de articular, de correlacionar informação, de gravar. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Tem pessoas que falam, meu Deus, que fé em uma palavra. Se fosse eu, não chegava ali não. Olha Jó. Jó perdeu tudo, perdeu os céus, perdeu tudo. Perdeu saúde, perdeu família, perdeu bens, e ainda só ficou os amigos chatos, né? Acho que você foi Deus. Tanta gente boa, estava numa vidão. Você deixa junto os chatos, né? Mas ele não perdeu a fé, ele não se levantou contra Deus, ele não se revoltou contra Deus, ele não blasfemou contra o Pai. O Pai viu graça, e ele ainda achou uma fé capaz de orar pelo aquele chato que está do lado dele. Aí quando ele usa essa fé, um dom de fé, e de orar pelo aqueles que estavam ali, cutucando ele mais um pouquinho ali nas feridas, o coração do Senhor fala, aí não dá, né? Aí eu não aguento, né?
E aí diz que restaura tudo em dobro na vida de Jó. E o texto continua: pelo mesmo Espírito, dons de curar. Graça. Quem cura? É Deus. Mas Ele pode dar uma fé capaz de curar, ou pode dar um dom de cura. A gente tem muitas pessoas dentro da comunidade cristã que oram, as pessoas são curadas. A pastora conta de umas experiências sobrenaturais do pastor lá na Argentina, de coisas que só quem vê que acredita, né? E a outra, operações de milagre. A outra, profecia. E a outra, discernimento de espírito. E a outros, línguas. E a outra, interpretação de línguas. É graça. 2024, Deus nos deu a visão que nós veremos onde está a graça. Eu creio que nós temos que ter conhecimento e ciência sobre os dons do Espírito. Nós devemos saber identificar isso no nosso dia a dia. E devemos fazer com que esses dons do Espírito anunciem a volta de Cristo Jesus. Reflita quem é o nosso Salvador. Porque isso não é dado para que a gente se exalte a nós mesmos. Por isso que ele começa no texto lá em cima. Lembra como ele falou? Completamente humildes. Completamente humildes. Mas é importante a gente entender esse amor de Deus transformado em nossa vida através desses presentes. Uma capacidade de fazer algo que a gente não é capaz de fazer. Sensacional isso, né? E às vezes a gente tem o dom e guarda. Ele não estraga, ele não gasta, ele não vence, ele não é limitado. Ele só tem um único objetivo: trabalhar com o ministério do reino. É graça. É para mim e é para você. A gente precisa tomar de forma muito consciente e intencional os aspectos da palavra, aquilo que é conceito da palavra, para que a gente possa viver isso de verdade. Aí em Romanos 12,7 diz assim: se ensinar, que haja dedicação ao ensino. Ele está falando de um outro dom, que é o de ensino, e é interessante que ele fala assim: se o seu dom é de ensino, então não guarde, ensine. Se é de servir, que haja dedicação ao serviço. Se é de contribuição, então contribua generosamente. Então, quanto mais contribuir, mais sementes você vai ter para contribuir mais ainda. É um dom. Só que Deus não vai dar esse dom para aquele que vai se envaidecer. Olha, eu estou contribuindo muito. Ela quase voltar para nossa igreja, você não sabe quanto eu contribuí esse mês. Se você soubesse, eu ia até me dar os padrões. Para, né? Eu estou brincando aqui, porque os dons, ele não pode ser para nos auto-saciar, para nos auto-promover. Ele tem que ser para o propósito do reino de Deus. O que preside com zelo é um dom de liderança. E o texto diz, então, faça com muito cuidado. Faça com muita atenção. Porque ele sabe que o papel do líder pode apontar a bússola com o caminho errado. E aí não é ele que está indo, ele está levando um povo. O que exerce misericórdia, que o faça com alegria. Quando Deus começa a nos mostrar essa graça, o que ele está querendo dizer? Você não foi chamado para sentar no banco da igreja e ficar aí sentado. Se o teu bumbum aí está ficando quadrado, você já tem um desenho da cadeira que você senta sempre.
Quer dizer que há algo errado? Tem. E que você não está exercendo o dom que Deus te entregou para um propósito maior, que é o ministério de Cristo aqui na terra. A igreja do Senhor não é um ônibus ou um avião, a membresia são os passageiros concentrados e o pastor é o piloto. Não é assim que funciona. Mas para muitos, inclusive para muitos pastores, às vezes a vaidade sobe e ele acha que ele é este motorista. O que eu estou trazendo aqui é que nós fazemos parte deste corpo e que aqui tem mais a característica de um barco viking. Os remos, ou todo mundo rema ou o barco não vai. Ou então aquelas canoas de competição com várias pessoas. Se um remar diferente, ela entorta, ela não vai para a direção certa, ela perde performance. Todos são importantes na engrenagem da igreja. E a graça nos impulsiona, nos habilita para isso. Hoje a palavra é de chamamento. Quem sou eu na igreja? Como me posiciono nas coisas de Deus? E lá, quando voltando ao tempo, você está com a cara de sono. Está o calor? Vou fazer igual a tia Lilian. Porque hoje a palavra tem mais cara de uma palavra de ensino. E às vezes ela fica menos movimentada. Mas é importante a gente prestar atenção porque existe uma reflexão para chamamento e posicionamento. Se você só está esquentando cadeira na igreja, algo errado tem. O texto de Efésios ele continua, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. O que ele está dizendo? Ele vai organizando e vai dizendo que existem dons, que existem funções e atribuições no reino de Deus, para que isso possa ser organizado no benefício do reino de Deus. Você imagina, e todos eles devem funcionar junto em equilíbrio. Você imagina uma igreja só presidida por um profeta. Talvez ela encha no primeiro momento. Talvez ele vire até um guru da adivinhação, se ele sim vai descer. Mas quem vai cuidar deste povo? Quem vai ensinar esse povo? Talvez esse profeta, para poder manter a igreja, ele começa a aumentar a profecia, porque é o que ele tem. Eu amo a profecia. Eu creio na profecia. Mas não dá para estar numa igreja onde só tem uma profecia. Se tiver uma igreja dirigida por um mestre, ela tende a ser uma igreja mais esvaziada. Mas vai ser uma igreja que vai ter dificuldade em fazer outro tipo de trabalho. Uma visão evangelística vai ser muito difícil numa igreja onde a palavra é muito forte, o ensinamento e a base é muito forte, mas eu aplico aonde, eu transformo como. Quando eu tenho um problema, como é que eu resolvo? Quem vai me abraçar? Se for um pastorzão, esse vai abraçar, vai celebrar. Mas talvez não tenha condição de ensinar. Talvez ele não tenha ali a capacidade, inclusive, de exortar alguma situação, de disciplinar. Mas tem um problema. Que abraço gostoso do pastorzão. Mas você percebe que a gente precisa ter um equilíbrio disso tudo? Coloca o mestre para plantar uma igreja. Vai ser igreja? Difícil. Talvez um seminário funcione. Mas uma igreja plantada por um mestre vai ser muito difícil. Uma igreja plantada por um profeta vai ser muito difícil. Mas o apóstolo é esse cara.
Ele tem um chamamento para plantar igrejas. Quero dizer que assim, os dons de Deus, eles são entregues para que haja equilíbrio no corpo, que cada um entenda a sua função como um só corpo bem ajustado, e que a gente seja equilibrado enquanto corpo de Cristo, para que a gente possa crescer na obra de Deus. Porque o texto diz assim, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus e cheguem à maturidade, atingimento à medida da plenitude e atingimento à medida da plenitude de Cristo. O que ele está dizendo é que os dons de Deus, ele deve fazer com que a igreja cresça. E o crescimento, ele pressupõe dois tipos de crescimento. O primeiro é o crescimento individual, o crescimento no conhecimento, no conhecimento de Cristo, no posicionamento da nossa fé, na transformação da nossa vida, e a gente ser reconhecido verdadeiramente como aquele Filho de Deus. E o segundo é o crescimento do corpo, porque se o corpo começa a amadurecer, naturalmente ele entende que as cadeiras vazias não deveriam estar vazias, que existem pessoas assim como eu e você que deveriam estar sentadas nesses lugares, e que o papel de alcançar essas pessoas é do corpo. Talvez quem tem o chamamento para evangelismo, o evangelista, ele tem essa facilidade de trazer, mas ele não tem a facilidade de cuidar. A gente precisa ter o corpo bem ajustado, entendendo os dons de Deus, as tarefas de cada um. Não existe centralização, a centralização é Cristo. A resposta é a palavra de Deus. Para que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para lá e para cá, como um vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homem que introduzem ao erro. O que ele está dizendo é que no momento em que nós temos um corpo bem ajustado, onde cada um entende o seu papel, naturalmente nós cresceremos enquanto corpo e nós ficaremos firmes na rocha que é Cristo Jesus. Hoje nós estamos no momento em que a gente recebe ventos de todos os lados. O que há de palavras, o que há de doutrinação. Tem até uma profissão agora que é influencer. O que ele faz? E aí a gente tem todo tipo de influência, né? Misericórdia. Tem uns que acalmam até o piloto do helicóptero, né? Pegou um driver, né? É importante porque o texto coloca que a gente é como as ondas do mar, que bate o vento para lá, bate o ponto para cá, ou uma lábia maior nos engana, nos leva, nos induz ao erro. Por isso que é importante a gente fortificar numa igreja que está equilibrada, onde os dons de Deus são revelados através da graça, cada um cumprindo o seu papel e crescendo enquanto igreja. Nos dois papéis, individual enquanto corpo. É legal a metáfora do corpo, né? Já pensou se você tivesse 8 braços? Isso é esquisito, né? Talvez chamar de aranha, milhão de Cássio. Ou Caio. Porque a gente precisa entender que a gente é bem equilibrado, como um só corpo. E cada pedaço do corpo tem a sua função. Um corpo pode até funcionar sem um pedaço, mas ele não vai funcionar bem. Mas sem alguns ele não funciona. O texto continua: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. De todo o corpo é ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. E o texto ele vai nos ensinando sobre isso. Se a gente seguir o texto de Efésios, eu não vou seguir aqui hoje, até em função do tempo e por ser uma mensagem mais densa, eu queria trazer para vocês aqui hoje. Mas o texto ele continua dizendo da aplicação no comportamento do cristão em função daquilo que a gente recebe do Senhor. Falou, tudo isso tem que trazer uma transformação de postura. Voltando ao culto passado, onde o pastor Joãozinho pregou sobre a parábola dos 3 filhos, do filho pródigo,
a gente precisa entender quem é a nossa referência. Qual é a nossa atitude? Aonde estamos e aonde deveríamos estar. Será que aonde eu estou, as pessoas enxergam o Cristo que me salvou? Ou eu pago um preço alto para saciar a necessidade daquele ambiente? E eu coloco a roupa que aquele ambiente solicita. Se eu estou com os amigos do futebol, eu sou da bagunça do futebol. Se eu estou com os amigos do trabalho, eu preciso falar daquilo que os amigos do trabalho falam. Se eu estou com os amigos da infância, eu continuo sendo aquele menino da infância. E a gente, muitas vezes, a gente vai se adaptando a este contexto e a gente só veste a armadura de crente quando vem para a igreja no domingo, que é o lugar onde você menos deveria estar armado. É o lugar onde menos, teoricamente, você precisaria das ferramentas. Porque aqui é o lugar onde você é enchido, é abastecido. É o lugar onde você deveria vir esvaziado. Aí sim, ser reconhecido como filho de Deus. Mas se eu pago o preço de ser igual a todos, talvez eu não esteja sendo igreja em todo lugar. E aí talvez eu esteja aqui me reunindo num encontro social com amigos, onde eu me sinto bem, as pessoas oram, a gente canta um louvor, é animado, mas a minha vida vai continuar no mesmo lugar, porque eu não me posicionei, eu não entendi o que a graça de Deus transforma em minha vida através dos dons que foram derramados sem merecimento na minha vida, porque eu não uso, eu não pratico. Esses dias eu assisti uma ministração curta da... como que chama? Meyer, como que é? Joyce Meyer. Joyce Meyer tem um ministério bastante bonito, assim, ela tem uma inteligência, uma sabedoria para falar das coisas de Deus muito legal. E aí ela falou que num determinado momento veio minha irmã procurar ela e falou: queria te contar uma coisa. Eu estava preocupado com você, viu, Joyce? De que você havia pecado. Porque eu vinha para cá e nada mais acontecia, tudo que você falava não fazia mais sentido, acho que você perdeu o dom porque você deve ter feito coisa errada. E aí eu parei e fui orar por você. E aí no momento que eu fui orar, o Espírito Santo foi tão direto com essa pessoa, ela falou assim, amiguinha, presta atenção, você já está cheia, não cabe mais nada em você. Ou você pega aquilo que você recebeu e usa lá fora, ou você vai sentar lá e não vai receber nada. O problema não está nela, está em você. E não entregar e não passar para frente aquilo que você está recebendo. Se você estiver cheio, você não recebe. E ela foi contar o testemunho que o Espírito Santo falou para a Joyce Meyer. Falei, ainda bem que pelo menos eu não precisa falar nada para você, Deus já resolveu e não precisa se dizer elegante aqui no trato. E muitas vezes a gente coloca o problema em todos os lugares. Essa igreja não é boa, aquele pastor eu não entendo o que ele fala, a minha vida continua da mesma forma, nada mudou, mas eu não olho para dentro de mim, eu não me enxergo no contexto que a palavra do Senhor me coloca, eu não me enxergo para aquilo que eu fui chamado, eu não pago o preço de transformar, eu quero me adaptar em todo lugar, eu quero ser aceito em todo lugar, eu pago todo o preço para isso. Eu não sou igreja. E aí sentar aqui não vai fazer sentido. E se você está aqui, é porque algo esquenta e toca no seu coração. Jesus, ele já tocou aí dentro, mas ele quer mais de você, ele quer mais da sua vida, ele quer você inteiro, e não só um pedacinho de domingo, e não só um pedacinho na oração da manhã ou da tarde. Mas não se compare com os outros, olhe só para você, a tua briga é com você. Quer ver um exemplo do posicionamento? Você está fazendo um trabalho enorme para todo dia de manhã você ler um versículo e fazer uma oração e você consegue orar 5 minutos. E aí ao longo da semana você consegue fazer isso
umas 4 vezes, os outros falham, mas você está ali brigando, está fazendo. Aí você chega ali, vai tomar um café com a Lília e ele fala assim: essa semana aqui eu estou lendo 3 capítulos do livro, estou orando 4 horas, fazendo jejum. Como é que você se sente nessa hora? Eu não sou nada, olha como é que está a irmã, porque você está se comparando com quem não deveria. Talvez você deva olhar para você 3 meses atrás, onde você não conseguia ler este versículo e orar esses 5 minutos. Mas de repente a sua capacidade e a sensibilidade de olhar alguém em apuro, alguém que precisa de um apoio, alguém que precisa de um abraço, é muito maior do que a outra que orou o dia inteiro. Mas a gente está olhando para alguma coisa que não faz sentido e de repente o dom que você tem aí é de misericórdia. É de misericórdia. Por isso que é importante a gente entender. Deixa o mestre ler mais. Não que você não deva ler. Tem dom de ciência, ele vai entender mais. Mas exercite a tua oração. Minha filha está com uma dor de dente, ora por ela. Declara a cura. Vai curar? Não sei, Deus é que sabe, mas se você não exercitar, você não vai entender. Tenha fé para isso. Tenha fé para isso. Pronto, aquele dia eu orei, curou. Vou orar de novo. Exercita na sua casa, não precisa ser doidão. Fala, você está com dor aí, Deus te orar. Não é isso. Mas os momentos que Deus te colocar, exercita a tua fé para isso. Faça. Deus colocou no seu coração um valor de contribuição, vai lá e faça. Faz prova dele. Não é que não fez falta mesmo? De repente Deus tem um dom de contribuição, mas você tem um olhar tão de miséria que você não vive isso. De repente Deus tem uma abundância para aquilo que você colocar a mão, gerar muitos e muitos frutos, mas o teu olhar de medo, de miséria, ele faz com que isso não aconteça. É um dom. Se Deus colocou no teu coração, faça. Destrave coisas aí dentro. A graça de Deus é o poderoso. Ela nos salva. Mas é mais do que isso. Deus escolheu que o reino de Deus passa pela minha e pela sua vida anunciando lá. É isso. Eu preciso refletir esse Deus. Vê esse homem bonito que está do seu lado? Vê se você está deitadinho no ombro assim. Tem que chegar a Jesus antes de enxergar o cara. Porque se ele for Jesus na sua vida, casa com ele. Porque não vai ter marido melhor. Se não for, foge. Porque vai ser confusão. O inverso é verdadeiro. Fica vermelho, não, desculpa. Eu vou te chamar mais. Mas a gente precisa ser esse cristão. A graça é algo que a gente recebe de graça, que não se acaba. E ela precisa passar para frente. A graça nos habilita para viver como um corpo bem ajustado, cuja cabeça é Cristo Jesus. E essa graça nos permite refletir o nosso Salvador em coisas simples do dia a dia. Lá na faculdade, sabe quem você é? Jesus. Na sua cliente, sabe quem você é? Jesus. Na Unimed, né? Você é Jesus. Naquele prédio, você é Jesus. Na Fonte Nova, você é Jesus. Nova Fonte, você é Jesus. Naquela escola complicada, você é Jesus. Naquela obra que não acaba nunca, você é Jesus. Acabou. Lá em São Bernardo, sabe quem você é? Jesus. Lá em São José dos Campos? Vai lá. Jesus.
em sua casa. Sabe quem você é? Jesus. Não é Jesus leitor que te fala, mas a gente está em constante aperfeiçoamento. E a graça tem que nos fazer ser essa pessoa. A gente tem que refletir Jesus. Entender o nosso momento, como nós estamos indo e como nós estamos crescendo. Pensa, mais é agradar o coração dele. Se você agradar o coração dele, as coisas vão funcionar. É só o dele. Olha isso, se o Fábio aceitar agradar o coração de Jesus, naturalmente ele agrada o seu, né? O inverso é verdadeiro. Não é isso? Amém. Curva suas cabeças. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus. Obrigado, Senhor, pelo seu sacrifício de cruz, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque no momento que o Senhor subiu aos céus, ó Pai, o Senhor derramou uma graça que se revela também na nossa vida, Senhor, não só como a salvação, não só como a certeza de sermos eternos em Cristo Jesus, ó Pai, mas como um chamamento, Senhor, para anunciar o Teu reino, a Tua volta, ó Pai, e o Senhor tem nos ferramentado, Senhor, com uma graça, com dons espirituais, ó Pai, dons daqueles que nós não entendemos, dons daqueles, Senhor, que nós não compreendemos, ó Pai, mas que nos permitem fazer coisas extraordinárias, além da nossa capacidade e condição, ó Pai. Revele, Senhor, abra, Senhor, a nossa mente, abra, Senhor, o nosso entendimento, ó Pai, nos permita observar, ó Pai, nos permita ouvir a Tua voz, ó Pai, para que nós possamos não só esquentar a cadeira deste banco, ó Pai, entender que nós não estamos num ônibus chamado igreja, ó Pai, mas que nós estamos juntos, todos remando, ó Pai, rumo, Senhor, à eternidade, rumo à cruz, rumo a Cristo Jesus, ó Pai. Existe um norte, Senhor, existe um caminho já traçado, ó Pai, e nós estamos caminhando juntos, Senhor, com os irmãos, ó Pai, como um corpo assim, bem ajustado, Senhor, habilitados pelo derramar de dons espirituais sobre esta casa. Em nome de Jesus. Amém. Vou fazer uma pergunta para vocês entenderem. O dom é para quem? O dom espiritual é para quem? E quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Eu. Todos. 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 Recebe igual ou não? Recebe todos. Não é para pastor, não é para presbítero, é para todos. Não é para apóstolo, não é para quem tem carro mais bonito, não é para quem vem de ônibus, é para todos. Não existe. Aceitei Jesus. Os dons de Deus, os dons espirituais têm que se manifestar na minha vida de alguma forma. Com um propósito de anunciar o amor de Deus. Amém? Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Alguém sabe que oração? Mas é tempo que a gente não era tão pontual no culto, começar às 10 e acabar às 12. Pelo amor de Deus, que a graça do nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. E que a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus esteja comigo, com vocês, hoje, amanhã, ao longo da semana, até a volta de Cristo Jesus. Em nome dele eu te despeço, uma semana abençoada. Amém. Por